O Kybalion. Edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson, escrevendo como Os Três Iniciados. Introdução e edição de Philippe Desphilippe. Depois de sua morte, ao mesmo tempo que passou a exercer grande influência, paradoxalmente sua obra começou a ser esquecida. Ao contrário de outros representantes do New Thug, que haviam criado suas próprias instituições, como a Unity School of Christianity de Fillmore ou a United Church of Religious Science de Ernest Holmes, depois da morte de Atkinson, não restou nenhuma instituição que pudesse relançar seus artigos e conferências, nem de mantê-lo à altura de seu próprio legado. Com seus textos lançados por tantos editores de livros, revistas e periódicos, muitos dos quais desapareceram ou se perderam no tempo, somente fragmentos da sua bibliografia integral conseguiram chegar a arquivos dispersos e desconexos. Pessoas como Annie Hicks Mills e Emma Curtis Hopkins haviam preservado e catalogado boa parte desse material, o que facilitou o surgimento de artigos acadêmicos e teses de doutorado, permitindo que as ideias de Atkinson ocupassem devido lugar no contexto das histórias mais importantes do New Thug e da religião norte-americana. Contudo, William Walker Atkinson estava na dependência daqueles que, caso o incluíssem em seus relatos, escreveriam sobre ele com base em fragmentos de sua produção ou em informações inexatas. Com a dificuldade adicional de organizar seus diferentes pseudônimos, depois de sua morte, tornou-se comum que as pessoas admirassem os livros de Yogi Ramacharaka, William Walker Atkinson e Os Três Iniciados, desconhecendo o fato de que todos eles vinham da mesma pessoa. Fosse isso trágico ou conveniente, o homem que era um adversário tão radical do Shushianite e que tantas vezes escreveu que suas ideias deveriam ter uma finalidade útil e serem então descartadas, acabou por ter sua vontade atendida. Apesar de todos esses obstáculos, muitos livros de William Walker Atkinson tiveram uma sobrevida muito maior do que a de seus pares. A Grande Depressão testemunhou um recondicionamento dos dogmas centrais do New Thug. Como um dos autores mais conhecidos e prolíficos do New Thug, muitas das obras de Atkinson forneceram um modelo para os autores de livros de autoajuda que se seguiram a ele, como Robert Collier e Norman Vincent Peale. Peale e outros encontraram um grande público para as ideias do New Thug, vendidas nos contextos mais mundanos de autoaperfeiçoamento e pensamento positivo. Ainda que frequentemente criticado como simplistas ou desinformados, os escritos de Atkinson, como Yogi Ramacharaka, estiveram entre os primeiros a abordar seriamente o tema do yoga como uma prática a ser adotada, ainda que, em parte, depurassem essa prática através da cultura física
da teosofia e do Niltug. Na primeira metade do século XX, quando mestres e missionários da Índia lentamente começaram a vir para o Ocidente, os livros de Yogi Ramacharaka conquistariam muitos leitores para o hinduísmo e o Vedanta. Tornar-se-iam catalisadores das buscas espirituais da Índia e ofereceriam os conceitos de respiração yogi e da consciência meditativa para a inteligência artificial nos universos da literatura, do jazz, da dramaturgia e das artes plásticas. Ramacharaka, supostamente em hindu do século XIX, seria redescoberto na década de 1960 e continuaria a introduzir o misticismo e a meditação orientais para um grande número de buscadores e eventuais professores de yoga com formação própria. A influência iria tornar-se ainda maior à medida que outros levassem as palavras de Ramacharaka para outros domínios, como Carlos Castanheda, o conhecido seguidor do xamanismo, que colocou as palavras de Yogi Ramacharaka na boca de seu suposto mentor, o guia Yaki Don Juan. E isso nos leva à obra mais significativa de William Walker Atkinson, que talvez seja o que ele escreveu de melhor, o Kybalion. A obra pseudônima enfatiza esse paradoxo de influência e obscuridade. Apesar de impossível de ser entendido em sua totalidade quando separado de seu autor, o discurso sobre as 7 leis herméticas assumiu uma vitalidade extraordinária e de grande alcance, além de uma história própria. O cortejo de Hermes. Se uma única linha tivesse de ser estendida ao longo da história do esoterismo, tal proeza talvez pudesse ser realizada pelo cortejo de Hermes. As tradições e linhagens herméticas podem ser encontradas em uma miríade de escolas místicas e metafísicas que remontam a muitos milênios e se mantiveram enormemente flexíveis no transcurso do tempo. A figura original de Hermes era o deus egípcio da sabedoria, Teut ou Tot. Mais tarde, Teut foi incorporado ao deus mensageiro grego Hermes, tornando-se conhecido como Hermes Trismegisto ou Hermes, o 3 vezes grande. Hermes Trismegisto foi colocado em praticamente cada ponto do espectro entre ser humano histórico e deus mítico imortal, e citado como contemporâneo, às vezes como professor, em alguns momentos identificado como Adão, Noé, Alexandre o Grande, Enoque, Apolônio de Tiana e, inclusive, Moisés. Ainda mais importante, atribuiu-se a Hermes Trismegisto a autoria de uma coletânea de 42 obras místicas conhecido como Corpus Hermeticum, que incluía tratados de filosofia, magia e astronomia. Os escritos herméticos ou hermética constituíam uma força vibrante no mundo helênico. Sua influência está presente em obras neoplatônicas, pitagóricas
e gnóstico-cristãs, embora fossem execrados por Santo Agostinho, um dos pais da Igreja. As obras herméticas entraram em declínio durante a Idade Média, mas foram redescobertas e retraduzidas na corte renascentista de Cosimo de Médici, tornando-se uma das principais influências no campo da ciência, da cultura e da filosofia. A hermética também exerceu profundo impacto sobre os alquimistas e mágicos da Renascença, em particular o texto hermetista cifrado em 13 linhas, conhecido como Tábula Esmaragdina ou Tábua de Esmeralda. Vários sistemas de pensamento rosacrucianista estavam impregnados da filosofia hermética, e Hermes é citado em diversos textos primitivos como o fundador mítico da maçonaria. Muitos séculos depois, a sociedade teosófica incluiria uma grande parte da filosofia hermética em seus primeiros ensinamentos, e os descendentes e desafetos da teosofia, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada e a Sociedade Hermética de Anna Kingsford e Edward Maitland, levariam a bandeira de maneira mais explícita. Houve muitos grupos que se autodenominavam Fraternidade Hermética em fins do século XIX e primórdios do século XX. Dentre eles, o mais importante e influente foi a Fraternidade Hermética de Luxor, fundada pelo ocultista afro-americano Paschal Beverly Randolph, que em 1871 reeditou um texto hermético fundamental, conhecido como o Divino Primandro. Grupos menores de irmãos hermetistas também podiam ser encontrados em lugares tão discrepantes como Battle Creek, Michigan, San Antonio, Texas, Reno, Nevada, São Francisco, Califórnia e Chicago, Illinois. Seja por meio de uma linha de descendência, de uma influência direta ou fontes comuns de inspiração, esses primitivos grupos herméticos modernos foram responsáveis por um grande número de organizações ocultistas contemporâneas. Em meio à atividade hermética na virada do século, William Walker Atkinson escreveu o Kybalion, com o pseudônimo de Os Três Iniciados. Embora muitos textos herméticos tinham sido escritos em forma de diálogo, o Kybalion organizou as ideias de Atkinson sobre a sabedoria de Hermes Trismegisto em 7 princípios concisos, cada qual com seu próprio axioma: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Ainda que a Tábua de Esmeralda também tenha reduzido a filosofia hermética a uma série de breves axiomas, o Kybalion analisou seus pontos centrais, explicando e detalhando cada axioma, além de apresentar uma estrutura subjacente a cada um deles. Portanto, alguns dos admiradores de O Kybalion
consideram que sua importância como texto autorizado sobre o hermetismo só fica abaixo do Corpus Hermeticum e da Tábua de Esmeralda. E hoje quase não há dúvida de que ele seja mais lido do que os textos mais antigos. Embora a influência dos textos herméticos específicos seja evidente em O Kybalion, não fica claro que se seu autor recebeu ensinamentos pessoais ou foi educado no contexto de alguma tradição hermética, ainda que, ao que tudo indica, Atkinson tenha tido oportunidade de ser membro de uma delas. Durante os primeiros anos da permanência inicial de Atkinson em Chicago, na virada do século, a Fraternidade Hermética de Atlantis, Luxor e Elefantai, liderada por W.P. Pelon e sua esposa, estava muito ativa na cidade, promovendo encontros e publicando um periódico mensal chamado The Hermetist. Alguns números desse período oferecem um registro de outras figuras de destaque no New Tug, como Annie Hicks Militz e Ursula Gestefeld, que se mantinham ligadas à fraternidade hermética e tinham suas obras promovidas e anunciadas aos seus membros. Pouco antes de Atkinson tornar-se editor da revista Suggestion de Herbert A. Parkin, suas páginas traziam menções aos irmãos hermetistas e um encontro da fraternidade hermética na lua cheia. Ficava claro que havia alguma convergência entre a fraternidade hermética e o círculo da revista sobre hipnotismo de Parkin e sua Chicago School of Psychology, na qual Atkinson estudou por algum tempo. O próprio Atkinson sugere uma consciência dos grupos herméticos contemporâneos que incorporavam energia e práticas sexuais em sua obra, com uma vigorosa advertência no fim do segundo capítulo de O Kybalion. Contra essas numerosas teorias blasfemas, perniciosas, degradantes e libidinosas, esses preceitos e práticas que são ensinados com títulos grandiosos, mas que nada mais são do que uma prostituição do grande princípio natural do gênero. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram.
pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.